Olá, neste vídeo eu vou mostrar como a tabela periódica das classes e signos deve ser lida e interpretada. Depois eu vou mostrar como ela nos ajuda a entender melhor o conceito de semiose na filosofia de Peirce. E por fim, eu vou mostrar como ela deve ser aplicada quando nós estivermos relacionando as classes de signos aos fenômenos da realidade. Então vamos começar pelo título. O que é uma tabela periódica das classes de signos? Ora, uma tabela periódica é a representação de períodos, ou seja, de propriedades que se repetem em intervalos regulares de tempo ou de uma outra medida qualquer. No caso, os períodos ao qual a tabela periódica se refere são os períodos descritos pela solenoide da semiose. A solenoide da semiose tem 4 períodos que estão aqui representados por estas 4 flechas. Enquanto a semiose se desenvolve, se torna mais complexa, a gente vê os períodos sendo preenchidos por categorias cada vez mais complexas, partindo da primeira idade e seguindo para a terceira idade. Enquanto os períodos se desenvolvem, nós temos também a evolução das fases que nos permitem entender precisamente como a terceira idade vai incorporando-se na semiose até que na ponta final do processo, aqui na última das classes de signos, nós temos a terceira idade dominando todos os processos. Então, a tabela periódica, ela representa a semiose da maneira como ela é descrita nos períodos da solenoide da semiose. Uma classe ou um tipo de signo representa um arranjo de propriedades, de qualidades que é único. Uma classe de signo é um geral. Ela não tem uma existência individual, mas é uma forma geral de descrever certas propriedades que são dadas precisamente pela solenoide da semiose. Ora, a tabela periódica das classes de signos afirma que há apenas 66 arranjos possíveis dos aspectos na solenoide da semiose, na medida em que eles participam da evolução categorial da semiose. Então, na medida em que a semiose incorpora primeiridades, segundidades, terceiridades e os aspectos vão incorporando essas categorias, há apenas 66 tipos ou classes possíveis de signos. As cores da tabela periódica das classes de signos se referem às categorias e às suas possíveis degenerações. Então nós temos vermelho para a primeira idade, amarelo para a segunda idade, azul para a terceira idade. Depois nós temos laranja para a primeira idade da segunda idade, nós temos roxo para a primeira idade da terceira idade, e nós temos verde para a segunda idade da terceira idade. O que determina a cor de uma classe de signo é a categoria que domina o primeiro dos 3 correlatos de cada classe de signo. Então aqui nós temos 6 signos vermelhos, porque todos eles têm no primeiro correlato primeiridades. Isso dá qualissignos. Nós temos aqui laranja, porque o primeiro correlato dessas classes de signos é o altersigno. Nós temos aqui amarelo, porque o primeiro correlato dessas classes de signos é o sinsigno, e o sinsigno é segundidade. Nós temos aqui verde, porque o primeiro correlato de todas essas classes de signos é a réplica, e a réplica é uma segundidade da terceira idade. Nós temos aqui roxo, porque o primeiro correlato dessas 6 classes de signos é o holossigno, que é uma primeiridade da terceira idade. E nós temos aqui 20 signos azuis, porque todos eles têm no primeiro correlato o legissigno, que é uma terceira idade.
Vamos falar agora dos números que estão em volta de cada uma das classes de signos. O primeiro deles fica aqui no canto superior direito, vai de 1 a 66 e ele mostra a posição de cada uma das 66 classes de signos no processo de desenvolvimento da semiose descrito pela solenoide da semiose. Então ele começa no 1, aqui nesta classe de signo em que todos os aspectos e correlatos são primeridades, e na medida em que a solenoide se desenvolve na direção da segundidade, e nós temos aqui segundidade pura em todos os aspectos e aqui também em todos os correlatos, e depois, como na solenoide da semiose, a terceira idade domina todos os aspectos e correlatos. Então, este número de identificação, ele mostra a posição de cada uma das classes de signos na medida em que a solenoide da semiose se desenvolve da primeira idade em direção à terceira idade. Ainda na parte superior, mas no canto esquerdo, nós temos 3 números que referem aos correlatos de cada uma das 66 classes de signos. Ora, lembre-se que um correlato dá uma descrição macroscópica, panorâmica das classes de signos, enquanto que os aspectos nos dão uma descrição microscópica, minuciosa. Cada correlato é, na verdade, uma conjunção, uma projeção entre os aspectos. É por isso que nós temos 3 correlatos aqui e 11 aspectos aqui. Então, esses 3 correlatos descrevem, a partir das categorias e as suas possíveis degenerações, as 66 classes de signos. Aqui embaixo, na parte inferior de cada uma das classes de signos, nós temos então os 11 aspectos descritos na solenoide da semiose. Os aspectos, eles nos dão as categorias na sua forma pura. Eles só admitem primeiridades, segundidades e terceiridades puras. Enquanto os correlatos trabalham com categorias puras e degeneradas, os aspectos, por serem uma descrição minuciosa, eles não precisam das degenerações. Uma outra propriedade importante da nossa tabela periódica das classes de signos é que ela mostra aqui em destaque, nesses requadros em negrito, as 10 classes de signos genuínas de Peirce, preservando entre elas o mesmo arranjo original contido no pequeno triângulo das 10 classes de signos genuínas que Peirce nos apresentou nos sílabos em 1903. Então, se nós apagarmos as 56 classes de signos que têm algum grau de degeneração, o que restará na tabela serão apenas as 10 classes de signos genuínas, mantendo a mesma ordem de envolvimento, de implicação entre elas, presente no pequeno triângulo das 10 classes de signos. Falta agora nós explicarmos por que existem estes vãos, esses buracos no meio da tabela periódica das classes de signos. É muito simples. Como ela nasce de uma expansão a partir das 10 classes de signos genuínas, é natural que no momento da expansão apareçam vãos, buracos, porque essa expansão não é homogênea. Por que não é homogênea? Porque nós temos de um lado terceiridades que se expandem na medida em que elas degeneram 2 vezes, na segundidade da terceiridade e na primeiridade da terceiridade. Nós temos aqui segundidades que se degeneram apenas uma vez, como primeiridade da segundidade, e nós temos primeiridades que não se degeneram. Ora, quando há uma expansão em que as pontas possuem graus diferentes de possibilidade de expansão, é natural que apareçam distorções. O mesmo acontece, por exemplo, quando a gente projeta no plano a imagem tridimensional da Terra. O mapa mundi, a gente vê que próximo aos polos há distorção dos territórios, ou então há vãos, há buracos
que são produzidos no desenho das regiões próximas aos polos, para que sejam preservadas as mesmas relações entre os pontos cardeais do objeto original. O mesmo acontece na tabela periódica das classes de signos. Nós também podemos explicar esses vazios, esses buracos, a partir dos 11 aspectos da solenoide da semiose. Nesse caso, nós não podemos recorrer a termos da geometria projetiva, como é o conceito de degeneração. O que se revela, então, é a verdadeira razão lógica para a existência desses buracos. Eles estão aqui, na verdade, mostrando que existe uma navalha, existe um corte que impede que certas classes de signo existam. E esta navalha é a da causalidade. Todas as classes de signos que foram apagadas, que foram proibidas aqui nesta tabela periódica das classes de signos, se elas fossem admitidas nos aspectos que elas possuiriam, todas elas teriam uma mesma característica. Elas teriam a secundidade no eixo da significação da semiose, mas não teriam segundidades nos outros dois eixos, que são o da interpretação e o da objetivação. O que isso significa? Nós teríamos então coisas, efeitos, existências, reações acontecendo no mundo sem que houvesse causas eficientes, sem que houvesse um detonador do processo. Nós teríamos efeitos finais de existência, de segundidade, sem que houvesse causas iniciais de segundidade. Nós teríamos, por exemplo, impressões digitais de fantasmas, ou nós teríamos alguém recebendo um golpe ou recebendo uma informação sem que houvesse a emissão de um golpe, sem que houvesse a emissão da informação. Então, todas as classes de signos que foram apagadas aqui, elas têm essa mesma característica. Elas foram cortadas pela navalha da causalidade, que dá estrutura ao fâneron, que dá estrutura às relações lógicas do universo.